meus irmãos e meus mestres. Quem vos fala nesse instante é o mestre Jefferson Leite, o Trinabu. Hoje é 1º de setembro, domingo, de 2024. E eu venho hoje abordar um assunto com vocês que muito me é perguntado por diversos médiuns, inclusive do Templo Mãe, aonde hoje eu quero dar um esclarecimento conforme os ensinamentos doutrinários da nossa doutrina. Meus irmãos, muitos médiuns estão me perguntando: Mestre Jefferson, o que o mestre Raul Zelaya tem feito no Templo Mãe de algumas alterações estão corretas? Então eu, como um trino, tenho a obrigação de vir, através das redes sociais, dar a explicação conforme a realidade da nossa doutrina. Bem, veja bem, meus mestres. Primeiro nós vamos entender que a nossa doutrina são raízes de forças. Vamos entender que foi formado uma corrente branca do Oriente Maior para aqui se chegar a doutrina. E as correntes brancas. E as correntes indianas. Dentro desse contexto, lá no plano espiritual, se formou as raízes de forças para ser tragas na Terra. E elas, entrelaçadas, promover todo o sistema doutrinário de cura e desobsessão. E também um sistema kármico evolutivo, uma oportunidade dos espíritos se reencontrarem, se reajustarem e se evoluírem dentro desse sistema crístico. Quando nós falamos dos adjuntos do Templo Mãe, que são os adjuntos raiz tragos por Pai Seta Branca, através da clarividência de Tia Neiva, esses ministros são entidades raízes do sistema. Quando nós falamos de Alufã, de Adejan, também são ministros raízes do sistema doutrinário. Mestre Jefferson, eles podem ser mudados? Jamais. Eles podem ser tirados? Jamais. Não há como tirar do sistema doutrinário aqueles ministros que fazem parte, sendo o próprio sistema. Há uma falta de esclarecimento entre entidades que compõem o sistema e entidades que são os sistemas. Elas formam o sistema. Então elas são imutáveis. Como, por exemplo, os ministros raiz do Templo Mãe, Alufã e Adejan, o ministro Janatã, inclusive, as guias missionárias primeiras de Falange, Pai Seta Branca, Pai João, Mãe Yara, Tiãozinho, Justininha, são entidades que compõem o sistema. O sistema existe porque elas são o sistema. Aí, dentro dessa formatação, vieram os poderes decrescentes do sistema. Então se entregou ministro, cavaleiro, para vários médiuns, guias missionárias. São entidades que vêm participar do sistema com um compromisso com você, médium. Viu a diferença? Aqui está o sistema, composto
por todas essas entidades, esses ministros raiz, essas guias missionárias das falanges. E aqui está o médium que vem dentro do sistema e ali ele recebe uma entidade que vai compor no sistema, tutelando aquele médium no cumprimento da sua missão. Percebe a sutileza da diferença? Então, quando a pergunta me chega, se o ministro Uruatã, mestre Veronildo, amanhã o Veronildo parte para Deus, nós podemos consagrar outro mestre como Uruatã? Não, não podemos. Por que não podemos? Como o Raul fez no Templo Mãe. Ele consagrou um Aluxã, ele consagrou um mestre que se diz Ilmatã, e assim subsequente. Por que está errado, mestre Jefferson? É pelo seguinte: a nossa doutrina é evangélica, iniciática e cabalística. E uma vez sendo cabalística, só requer a precisão. Não há meio termo. É preciso. Se o ministro Ilmatã veio na tutela do mestre Caldeira, não há como outro mestre que entrou na doutrina, recebeu a classificação do seu ministro, abandonar seu ministro e agora dizer: eu sou Ilmatã. Eu sou o Ilmatã. O meu ministro é o Ilmatã. Não há como. Ele pode, sim, estar com o seu ministro, que ele recebeu dentro do sistema doutrinário, e representar na decrescência o poder da raiz de Ilmatã. É diferente. Agora vamos entender uma coisa. Então eu sou o Nabor. Aí o mestre Raul fala: não, mestre, agora você pode largar de ser Nabor, você vai ser Ilmatã. Então tia Neiva mentiu. Pai Seta Branca mentiu. Porque quando eu entrei na fila lá na Casa Grande, tia Neiva sentada, o Frois lembra disso. Eu vim uma vez na fila, ela falou que eu era Rama 2000. Mas naquela época só existia os adjuntos raiz, que era Rama 2000, e o Zé Luiz. E eu fui classificado Rama 2000. Então os Deva falou: tá errado, tia. Ela me voltou na fila mais uma vez. Na terceira vez, quando o Frois falou: tia, tá certo? É Rama 2000 mesmo? A tia falou: é, e o ministro é o Nabor. Ele está, meu filho, com a mão direita dele estendida sobre a cabeça do mestre, jurando compromisso com ele. Olha que ela revelou a presença da entidade naquele ritual. E ainda revelou como ele se comporta. Dado todas essas informações que eu adquiri na Casa Grande, eu orientei o Trino Ajarã, mestre Gilberto Chaves Elaia, após 10 anos que tia Neiva havia desencarnado, como que voltava a entregar ministro, cavaleiro e guia missionária. Porque eu, como assistente dela lá, eu sempre perguntei muito e obtive todas as informações, inclusive do lado espiritual. Então, se tivesse certo o que o mestre Raul está fazendo, a mãe dele era mentirosa, o pai Seta Branca é mentiroso, o sistema doutrinário é mentiroso. Então,
Esse ministro Nabor que me atende, que comigo trabalha, eu posso falar para ele, tchau, vai com Deus. Eu não te quero mais agora, eu sou Yumatã. Tá vendo? Então, eu não condeno, meus irmãos, o mestre Raul. Eu não estou a te condenar, mestre Raul. Chama falta de conhecimento. Quando você ocupa um lugar que não é seu, que não deveria ser seu, e que você na marra quer ocupar, você corre esse risco de não saber as informações, não ter o conhecimento para conduzir-se ao amanhã, que foi o que aconteceu. Ele entrou, tinha vários adjuntos vivos, aí foram desencarnando, então ele falou, o que eu vou fazer? Foi lá e fez a bobagem. Continua fazendo a bobagem. Mas é simples, é só ligar para o mestre Jefferson, eu vou explicar como é que não é, para fazer certo. Não pode fazer da forma que está fazendo. E me admira o médium, ou o que se diz mestre, largar seu ministro e dizer que é Aluxã. Meu filho, como é que você pode ser Aluxã? Se você realmente afirmar que você é Aluxã, se você realmente afirmar para o povo que está te seguindo que você é o Aluxã, que você é Yumatã, então a doutrina é uma mentira. Você mesmo não acreditou na consagração que te deu um ministro, que trouxe um ministro do céu e que ele jurou um compromisso sobre a sua cabeça. Você está dizendo que os rituais dos devas são todos mentirosos. Que aquele ritual não tem validade nenhuma, que não é assistido coisa nenhuma pela espiritualidade. Meus irmãos, salve Deus. Eu quero pedir carinhosamente para vocês parar e raciocinar com verdade e com sabedoria. Não façam isso com as vossas missões. Não caia nesse buraco fundo e escuro. Vocês vão criar muita tristeza e muita irrealização, como estão criando em todo o povo. Os mestres, alterando as emissões. Então Tia Neiva mentiu. Porque se um ser humano encarnado pode mexer nas leis de seta branca, não somos mais uma doutrina. Somos uma religião. Religião é aquela que o sujeito inventa e ali ele põe as regras que ele quer. Mas não é advinda do céu. A nossa doutrina não. O ser humano, ele pratica o que veio do céu. Ele pratica os ensinamentos que veio de Pai Seta Branca, que veio da espiritualidade. Ele não pode fazer da doutrina uma igreja. E o pior, você que está acompanhando, para de acompanhar. Ah, mas eu sou aqui do Yumatã. Convoca todo mundo Yumatã, chama esse adjunto e fala para ele, não. O senhor não emita Yumatã. O senhor vai procurar o mestre Jefferson e ele vai ensinar como é que tem que ser. Ah, mas aí o Raul me tira. É melhor você sair do que você ser um falso profeta. Então eu estou pedindo, não instigando um contra o outro, mas pedindo para vocês que chegou a hora de nós termos uma atitude séria com a doutrina que custou a vida de uma clarividente usando um balão de oxigênio todos os dias. Nós não podemos ficar brincando.
Por que vocês estão assistindo o mestre Gerson fazendo todo um trabalho de unificação? Um trabalho sério. É que é necessário. Então eu venho hoje esclarecer esse ponto. Também esclarecer que tem templos que estão criando uma doutrina paralela, alterando os estatutos e tudo mais. Não há problema nenhum você criar uma doutrina paralela. Ela só não vai chamar Vale do Amanhecer. Você só não vai poder usar o pai seta branca. Seta branca. Você só não vai poder falar salve Deus aí dentro. Porque eu não vou permitir. Porque eu não deixarei. E contudo eu estou dirigindo-me diretamente ao templo de Crato, do mestre Tavares. Mestre Tavares, eu vou te ligar. Eu quero conversar com você, Tavares. Para nós termos a oportunidade de caminharmos como irmãos. E você respeitar a doutrina de pai seta branca. Você e ninguém tem o poder de consagrar Trino Triada presidente no seu templo. Porque o templo físico pode até ser seu. Mas a doutrina é de pai seta branca e é de todos os jaguares do mundo. E em nome de todos os jaguares do mundo, o mestre Jeff tomará providências, se necessário for. Pode ter a consciência, mestre Tavares, que eu não permitirei esta consagração de Trino Triada presidente aí feita. Não permitirei a formação de adjuntos raiz aí. Não irei permitir, de forma nenhuma, que você transforme em nome da doutrina do Vale do Amanhecer um grande terreiro luminoso. Me admira eu ter essas notícias, sabendo que você foi um moço na Casa Grande. Meu irmão, se você quer assegurar alguma coisa, procure o mestre Jefferson e assegure tudo dentro das leis da doutrina. Pare imediatamente de fazer aquilo que você acha que pode fazer. E os presidentes que estão acompanhando você, todos serão noticiados para não acompanhar. Da mesma forma, eu vejo lá no Nordeste, já falei em outros vídeos, o mestre Carlos Magno, o mestre Zilson, consagrando arcano, e agora ainda vi esses dias um boletim dizendo que o Carlos Magno vai fazer 3 grandes consagrações. Mestre Carlos Magno, assim que o senhor fizer alguma coisa fora da lei, eu vou entrar com mandato de segurança com efeito suspensivo. Eu vou suspender a consagração que você fez em nome da doutrina do Vale do Amanhecer. O senhor vai passar vergonha e vai colocar em situação difícil o médium que aceitou uma atitude dessa sem o aval de um Trino Triada presidente. E que no caso hoje sou eu. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou eu, porque eu estou à disposição de assistir a todos os templos para cumprir as leis de seta branca. Então, aos nossos irmãos de doutrina, as ninfas, eu quero pedir aos médiuns, porque eu já cansei de ligar para presidentes e eles lotearam a nossa doutrina. Ele tem uma estrela candente aqui, os tempos que está em volta dele fica preso nele. O outro tem uma estrela aqui, os tempos que está em volta fica preso nele. Ou seja, nossa, meu Jesus, eu queria filiar na UESB
Mas o castelo de iniciação está aqui, eu estou preso. Não precisa preocupar, não. Seu tempo pode ser o menor que quiser. Pode filiar na UESP. Eu garanto as iniciações, as elevações e as centúrias e os cursos. Todos para o seu tempo pequeno. Não continue permanecendo no erro por causa disso. O mestre Jefferson vos garante isso. Inclusive, esse broche que vocês estão vendo aqui no meu colete, com os olhos do nosso pai, que é a logomarca da UESB, todos os médios do Brasil inteiro que foram a favor da unificação desta doutrina, entre em contato com o mestre Jefferson e coloque esse broche no seu colete. Vamos fazer um movimento silencioso, já que o médium não tem direito de escolha. O médium não está tendo direito de buscar o que ele quer. Ah, não, eu estou condicionado ao que o presidente quer. O presidente está no caminho errado, eu sou obrigado a andar no caminho errado. Então vamos mostrar, todos nós, quantos de nós queremos a unificação. Então eu criei esse broche exatamente para consagrá-lo e enviar ele aos médiuns, para que nós possamos, de forma silenciosa, mostrar aos comandantes desta doutrina que o mais importante que queremos é a unificação desta tribo, que é uma tribo única. Única. Nós precisamos nos reajustarmos. Esta tribo precisa se reajustar. Não há como um estar aqui, o outro lá fora, o outro não sei aonde, e nós promovermos o reajuste dessa tribo. Essa tribo tem que ser única. Eles têm que estar dentro de um único lugar, sob um único comando. Então a UESB é o lugar certo, com a prática certa, com os direitos físicos e espirituais garantido a todos nós. Quero encerrar esse vídeo dizendo a você que eu citei seu nome, que você pode fazer contato comigo, eu estou pronto a te ajudar. Eu estou pronto a te orientar. O mestre Raul, nada tenho contra você, meu irmão. Eu estou pronto a te orientar. Eu estou pronto a ir aí no Templo Mãe e te orientar para que as coisas que você está fazendo errado e que está deturpando toda a nossa doutrina, eu possa te orientar para que se faça da forma correta, como a sua mãe deixou. Eu estou à disposição. Eu sempre estarei à disposição da doutrina de Seta Branca. Aí, mestre Zílcio, nada tenho contra você, meu querido. Até tenho uma admiração pelo seu trabalho e pelo trabalho do Carlos Magno. Mas é necessário que vocês desçam um degrau do reinado para ser como eu, um filho de Seta Branca, buscando a unidade e buscando de forma determinante a unificação da nossa doutrina. Não sejam vocês os que mais dividem e os que menos somam. Aproveite essa oportunidade que vocês estão tendo de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a unidade da doutrina. Não adianta ir em Portugal falar mal do mestre Jefferson. O mestre Jefferson é uma rama selvagem que cresce todo dia, porque trabalha na verdade, trabalha na seriedade e no compromisso com as leis da doutrina. Eu vim para esta missão. Eu vim para que nós pudéssemos unificar a doutrina. Este é o compromisso que há milênios assumi lá em cima. Se vocês não sabem, então hoje eu estou dizendo, com toda a convicção. Este compromisso é do mestre Jefferson Leite, o Trino Nabor. E nós vamos trabalhar incessantemente e com muita coragem
e determinação para que possamos fazer isso. Muitas das vezes, as pessoas falam, mas o senhor fala muito bravo. Eu não falo bravo. Eu sou manso de coração. Sou muito amoroso com os nossos irmãos. Eu falo firme, com convicção daquilo que estou falando, porque eu só falo o que eu consigo provar. Eu só faço aquilo que eu conheço. Então, esta certeza vem do meu espírito. Vem do meu espírito que tem coragem e determinação. Então eu quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês, médiuns da doutrina do amanhecer. E quero pedir para vocês, formem esta corrente de fé e de esperança com o Mestre Jefferson. Venha a conhecer o Mestre Jefferson. Procure. Venha fazer parte deste movimento da unificação. Coloque esses olhos do Pai Seta Branca em vosso colete e silenciosamente diga no seu templo para todos que você quer a unificação, que você necessita da unificação, que o sistema doutrinário não vai se tornar uma igreja porque você está atento aos compromissos que assumimos espiritualmente e devemos cumprir aqui na lei física. Um forte abraço com carinho. Fica mais uma vez o meu telefone, 34 99959 7942. Já tem presidentes de templo que já me procuraram, já entraram pelo WhatsApp, já me pediram os estatutos, estão regularizando os seus templos. Espero que você, presidente, seja o próximo. Não tenha medo. Venha fazer o que temos que fazer. Saia das mãos daqueles que te acrisolam no caminho da involução e da inverdade. Caminhe pelo caminho certo e seu tempo irá prosperar muito, como alguns que já vieram e estavam fechando as portas e hoje está cheio de paciente e cheio de médiuns. Tá bom? Um forte abraço com carinho do Mestre Jefferson Leite, o Trino na Boa. Que Deus, o grande Deus, esteja em vossos corações. Salve Deus, meus irmãos.